Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, eu quero aqui aproveitar para saudar os membros da Cimavio, sejam muito bem-vindos a essa casa. Senhores deputados, eu peço a atenção de vossas excelências para esse tema que nós votaremos agora. Trata-se da medida provisória número 238, que reorganiza o programa Mais Empresas. Programa, deputado César Pires, que é responsável por conceder incentivos às empresas maranhenses. Esse programa que reorganiza, deputado Souza Neto, traz uma série de alterações na estrutura do programa Mais Empresa, mas no artigo 10 ele estabelece o seguinte: caberá ao Conselho Deliberativo, CONDEP, a responsabilidade de analisar e aprovar os projetos de adesão aos incentivos desta medida provisória, cujas competências e atribuições serão definidas em regulamento. O Conselho Deliberativo, CONDEP, será formado por representantes, eu peço a atenção de vossas excelências, da Secretaria de Indústria e Comércio, que o presidirá, da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, CEPLAN, da Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, e da Secretaria de Estado do Trabalho e Economia Solidária, CETRES. Portanto, senhores e senhores deputados, essa medida provisória traz, na sua composição, no artigo 10, um conselho formado por 4 secretários do Poder Executivo, deputado Souza Neto. E o que nós fizemos na Comissão de Constituição e Justiça foi apresentar uma emenda para incluir nesse conselho um único representante da Federação das Indústrias do Maranhão. Por um simples motivo: é esse conselho que vai deliberar sobre a política de incentivos no estado do Maranhão. Nós aprovamos recentemente, contando com o meu voto, 2 medidas provisórias. Uma que dá incentivo para os chineses que querem instalar a refinaria e outra que dá incentivo para as siderúrgicas, que é uma parceria entre o Irã e a Índia para implantar o polo siderúrgico. Todos esses incentivos serão para empresas de fora. É bom, porque vão gerar empregos. Mas a pergunta que fica: quais são os incentivos que serão dados às empresas maranhenses? A participação da FIEMA nesse conselho vai fazer com que as empresas maranhenses estejam representadas na discussão dos incentivos que serão dados pelo Estado. Mas a medida provisória não para por aí. E aí vem a maior preocupação também. Em seu artigo 21, parágrafo 1º, diz o seguinte: o CONDEP, que é o conselho formado por 4 secretários de Estado, é competente para resolver questões atinentes aos contratos formalizados no âmbito dos programas PRODEIN, que é de 91, SINCOEX, que é de 96, PRO-Maranhão, que é de 2010, e Mais Empresa, que é de 2015. Portanto, senhoras e senhores deputados, essa situação, ela diz respeito a um representante da Federação das Indústrias Maranhenses, que vai representar o interesse das empresas maranhenses, não só em relação aos incentivos que vão ser dados dali para frente, mas principalmente em relação a todos os contratos que já foram formalizados. É isso que estabelece a medida provisória. É assim que acontece em outros estados. E é por isso que logo mais a discussão dessa medida provisória, o primeiro item que nós vamos votar não será o texto principal da medida provisória, mas a nossa emenda que nós apresentamos tão somente para incluir um representante da Federação das Indústrias do Maranhão no CONDEP. E aí fica a primeira observação: jamais, senhores e senhoras deputados, esse representante vai ter força de fazer valer as suas decisões ou opinião, porque são 4 secretários e um representante da FIEMA. Então o Estado continuará tendo o poder de deliberar e decidir sobre a política de incentivos. Agora, é justo e é legítimo, deputado Edilácio, que tenha um representante das indústrias, das empresas maranhenses, para tomar conhecimento do que está sendo discutido, para propor sugestões, ainda que não tenha o poder e o voto necessário para alterar a decisão, mas pelo menos para poder fazer parte do processo de discussão. O governo do Estado não pode implementar uma política de incentivos para empresas de fora sem ouvir as empresas maranhenses. E se não for a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
o órgão competente para corrigir e aperfeiçoar esse projeto, quem será? Ninguém, porque o projeto veio através de uma medida provisória. Então, senhoras e senhores deputados, logo após a discussão, eu voltarei a esta tribuna para encaminhar a aprovação dessa emenda, que não faz outra coisa a não ser incluir o inciso 5º do artigo 10º, para que nós tenhamos um representante das indústrias maranhenses, das empresas maranhenses, nesse conselho, que é o conselho do programa Mais Empresas. Portanto, quero aqui, de já, pedir a atenção de todos vocês para essa matéria que será votada. Não vejo nenhum tipo de questão de ser governo ou oposição nessa matéria. Essa matéria que nós vamos tratar é o interesse das empresas do Maranhão, senhores e senhoras deputados. Aqui eu não estou discutindo questão de governo ou de oposição. Deputado Eduardo. E eu quero acreditar, já concedo, deputada Edilásio, que essa casa não deixará de incluir um único representante na FIEMA num conselho onde o Poder Executivo já tem 4 representantes, deputada Edilásio Júnior. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência. Não vejo nada de incoerente, nada de governo ou oposição. Eu acho que isso é o mínimo para um conselho até ser mais rico, ter uma discussão mais ampla, ter um representante de classe, e que a FIEMA representa muito bem essa situação. E eu espero que os colegas aqui entendam essa preocupação de Vossa Excelência. Felizmente, o governador Flávio Dino quer ter sempre unanimidade. Os conselhos dele, todos são formados por indicação dele. E, como Vossa Excelência bem falou, é apenas um voto com relação a 4 que ele vai ter direito. Então, eu acredito que, para ter uma discussão mais ampla e ter também a voz dos empresários, dos industriais do nosso Estado, eu acredito que é de bom alvitre essa casa ouvir o que Vossa Excelência está falando e votar favorável à emenda de Vossa Excelência. Eu quero parabenizar mais uma vez a iniciativa de Vossa Excelência. Deputado Eduardo Braz, por favor. Agradeço, deputado Adilásio. Lembrando, deputado Adilásio, que até o texto original da medida provisória, onde já diz, inclusive, quem será o presidente do CONDEP, que será o secretário de Indústria e Comércio, tudo isso foi preservado. Então, somente nós acrescentamos o inciso 5º para que as empresas maranhenses, deputado César Pires, a indústria maranhense possa participar da discussão da política de incentivos tributária no Estado do Maranhão. Concedo uma parte ao deputado César Pires. Deputado, se não for indústria, quem mais poderá ser para discutir a questão tributária? O senhor vê constantemente a nível de São Paulo, quando a de São Paulo coloca o pato como sempre eles estivessem pagando o pato quando se dá alguma questão da reforma tributária. No Maranhão está o inverso da história. Para poder fazer uma recordação melhor, a FIEMA faz parte do Conselho Universitário do Consumo. Sabe por quê? Porque é ela que vai dizer para nós qual é o perfil profissiográfico das pessoas que eles precisam para os seus procedimentos. E até a universidade se curva, às vezes, em fazer um modelo de currículo que possa atender aos pressupostos básicos daquelas organizações, que elas crescem e tem por nós sermos público e eles privado, a velocidade com que eles crescem é de tigre, e a gente sempre é mais paquidérmico, qualquer poder público. Então eu quero parabenizar você, não vejo agressão ao governo, é preciso que a gente tire essa capa de tudo é contra governo, tudo é contra governador, e que as pessoas aprendam a começar a se reeducarem a um processo de democracia, de começar a absorver, assimilar e processar quando a ideia é boa. Eu não vejo isso, nós não podemos ter ciúme de quem apresenta uma ideia boa. Nós devemos absorver, não ver grandeza, diferença ou diminuição de governo. Eu quero parabenizar e digo a você que só votarei se tiver aprovado também, nesse caso, a sua emenda. É porque eu acho que é necessário em relação a isso. Deputado Eduardo Braz, deputado Souza Neto, por gentileza. Concedo uma parte ao deputado Souza Neto. Eu queria, mais uma vez, deputado Eduardo Braz, parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa, dessa emenda, porque, como bem falou o deputado César Pires, eu ia tocar nesse assunto, a Fiesp, ela, em qualquer discussão a nível nacional, até mundial, dessa questão de políticas, né, sobre siderurgia ou qualquer investimento nessa área, ela é sempre chamada para discutir no Palácio do Planalto, seja em qualquer que seja a discussão.
E nada mais justo do que a emenda de Vossa Excelência de acrescentar a FIEMA, que realmente tem legitimidade para entrar nesta discussão. Eu quero aqui dizer a mesma coisa, eu votarei com a sua emenda nesse projeto. Parabéns por essa iniciativa. Agradeço, Deputado, Suzano. não dê mais a parte, Já encerre esse pronunciamento. concluo, senhor presidente. Só lembrando, senhores e senhoras deputados, deixando de forma muito bem clara, que quem gera o emprego no Maranhão são as empresas maranhenses junto com aquelas pessoas que trabalham na área de serviço. E se essas pessoas não puderem participar da política de incentivos, que não cobre os deputados que votarem contra daqui a pouco, deputado Nina Mello, quando tiver havendo desemprego. Porque os incentivos que estarão sendo dados para as indústrias de fora, as empresas de fora, são maiores do que os dos maranhenses, estão quebrando as indústrias maranhenses. Que não reclamem depois, quando tiver havendo a demissão de empregados maranhenses, porque simplesmente a indústria maranhense não participou da discussão da política de incentivo do governo do Estado. Portanto, voltarei quando do encaminhamento da emenda, mas desde já peço a atenção dos nobres senhores e senhoras deputados para que nós possamos aprovar essa emenda, lembrando, o governo do Estado, pela medida provisória, já tem 4 secretários no Conselho. Nós teremos um único representante da FIEMA. Eu me lembro que participei da posse da nova diretoria da FIEMA. E lá o discurso de posse do presidente foi muito claro, que o que mais se ressente à classe industrial e empresarial do Maranhão é a falta de diálogo, de ser ouvido antes do governo do Estado tomar as decisões. E essa emenda, eu tenho certeza que será aprovada pela Assembleia e irá exatamente aperfeiçoar essa situação, que é exatamente ouvir aqueles que devem ser ouvidos, que são as empresas maranhenses, senhor presidente.